Hoje, 23 de abril, quinta-feira, mais um dia de aula de ciências. Na aula passada, a tia passou uma atividade, né, para vocês fazerem, assistirem a um vídeo, depois produzir um texto, tá? Então, quem ainda não mandou o seu texto, mande pra gente, tá bom? Que a tia está anotando direitinho quem está fazendo as atividades. E eu quero saber se o terceiro ano está aí do outro lado, acompanhando as atividades mesmo. Pois então, coloca lá na plataforma, coloca ok, estou acompanhando, presente, lá naquele espaço que tem lá na plataforma, para enviar pra gente, que é uma forma da gente poder se comunicar, tá bom? Bom, então, vamos lá, meninos e meninas do terceiro ano. Cadê os meninos do terceiro ano? Cadê as meninas? Vamos lá. Muito bem. E hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre uns animaizinhos, uns micro-organismos, tá? Que nós iniciamos na aula passada, nós falamos sobre as bactérias, falamos sobre os vírus, e hoje nós vamos falar sobre mais um micro-organismo que está presente, né? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Qual será? Vocês têm alguma ideia de que micro-organismo nós vamos falar hoje? Que organismos nós vamos falar hoje? Muito bem, acertou. Quem falou? Os protozoários. Isso, os protozoários. E o que são os protozoários? Onde eles estão? Onde nós podemos encontrá-los? Então, vamos ficar atentos na nossa aula de hoje. Bem, os protozoários, eles são organismos microscópicos. O que quer dizer? Que podem ser vistos com o auxílio do microscópio, não é? Eles são organismos que constituem um grupo com mais de 45 mil espécies, tá? Olha só, 45 mil espécies. E esses seres vivos, eles são formados por uma célula, né, que é a menor parte viva do corpo, por isso são chamados de unicelulares. Por quê? Porque eles são formados por uma única célula. Olha que interessante. Na maioria dos protozoários, a reprodução ocorre quando a célula cresce até se dividir em dois novos organismos, multiplicando-se dessa maneira, né? Então, olha, ele cresce, né? Quando, posteriormente, né? Ele se divide, até se dividir e formar dois novos organismos. Gostaram dessa informação? Muito bem. Então, outra informação sobre os protozoários. Vamos lá? Vamos lá para outra informação dos protozoários. Eles não conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Alguns podem ter vida livre. O que quer dizer isso, vida livre? Habitando os mais variados tipos de ambientes. Enquanto que alguns, né, outros, dependem de outro ser vivo para sobreviver, tá? Então, eles podem procurar um outro ser vivo para poder sobreviver, para poder pegar esse alimento, para poder se alimentar desse outro ser vivo, ou então eles podem procurando no ambiente sua alimentação. Há diversos protozoários que sobrevivem à custa de outros organismos. Nós chamamos de hospedeiro, tá? Alguns
possuem uma relação desarmônica, né, que prejudica o hospedeiro, né? E outros uma relação harmônica, sem prejuízos para eles, para os dois, tá? Com o parasita, né, que vocês sabem que parasita é que precisa de hospedeiro para obter alimento, né? Então, protozoário com parasita, eles podem causar muitas doenças, tá? Uma delas, a giardíase, outra, doença de Chagas e a malária. Quais seriam os sintomas da giardíase? Causa fortes diarreias e lesões intestinais. Já a doença de Chagas, ela provoca lesões em diversos órgãos, tá? Em diversos órgãos causa lesões, tá? E a malária, muita febre, tá? Então, essas seriam algumas doenças provocadas pelos protozoários, tá? Olha só, olha que informação interessante, tá? Existem também os protozoários que se aproveitam dos restos do alimento ingerido por outro ser vivo, tá? Sem prejudicá-los, tá? Como, por exemplo, os protozoários que vivem no intestino de cupins. Na casa de vocês tem cupins? Vocês já viram algum cupim? Pois é. Existem alguns protozoários que se aproveitam dos restos que os cupins, né, deixam dos alimentos, tá? Participando dessa digestão, tá, da madeira. Se o cupim não contasse com a ajuda do protozoário, ele não conseguiria aproveitar, tá, a celulose como alimento e morreria. Olha que interessante essa informação, o protozoário ajudando o cupim. Bem, dando continuação à nossa aula sobre protozoários, agora a gente vai ensinar uma forma de vocês poderem, né, enxergar alguns protozoários sem a ajuda do microscópio, tá bom? Vocês vão precisar, que materiais serão necessários? Um recipiente com tampa, tá? Com tampa. Uma ou duas folhas de alface. Água sem cloro, né? Você pode pegar uma água de um rio, de um lago, mas como estamos na nossa casa, você poderá pegar a água mesmo da torneira, tá? Previamente fervida e em temperatura ambiente. Tá bom? Bem, aí você vai colocar a água e as folhas de alface dentro do pote, tá? E tampar. Aí você vai aguardar entre 3 e 5 dias, tá? Aí vocês vão ficar observando e vocês vão observar em cima, né? Aqui em cima, né? O que vocês vão encontrar? Vocês vão ver direitinho, né? Se vocês vão conseguir visualizar, né, a olho nu, ver sem microscópio alguns protozoários. Tá certo? Então, essa é a dica que a tia trouxe hoje para vocês tentarem fazer em casa. Tá certo? E a atividade eu vou colocar lá na plataforma para vocês fazerem em casa. Tá? Então, beijo, até a próxima atividade.